Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E aí, começaram a treinar no intervalo de confiança? Vê que, cara, não tem coisa mais fácil do que aquilo ali. Tá? Não tem como ser mais fácil do que aquilo. Tá? Decorar a fórmula do intervalo. Tá? Decorar como é que eu calculo os valores iniciais de medida que eu vou colocar o número de amostra, vai estar lá na questão e tal. Só onde posicionar os dados e fazer conta de calculadora. Não tem como ser mais fácil do que isso. Tá bom? Então vejam aí, dá uma treinada. Então, na aula que passou, a gente viu o intervalo de confiança, certo? Onde você dá credibilidade, onde a maioria dos seus dados vão se concentrar. Ou seja, na hora que a gente faz análise, a gente tem no intervalo de confiança, por exemplo, eu posso dizer um quantitativo. A partir do que seria uma média, eu tenho para lá e para cá esses valores, onde a maioria dos meus dados vão ser aplicados. Tá? E também tem uma questão de proporção. Tá? Seria o quanto de aceitação em proporção para aquilo. Por exemplo, como eu citei na escola, há uma aceitação de uma amostragem de 100 alunos, 80 aceitaram mudar o plano de curso. Tá? Então, quando eu fui avaliar a potencialidade, por assim dizer, de aceitação, tá? De que aquilo ali teria uma veracidade de pelo menos 90%, a gente viu que a proporção de aceite, tá bom? Ficava entre 70% e 90%. Então, uma aceitação muito boa. Tá? Então, é uma validação. E ainda vimos que o erro foi consideravelmente pequeno, em torno de 8%. Claro que a gente precisava de um erro menor, mas a gente conseguiu ver que o erro, tá, abre aspas, aceitável. Na aula de hoje, o que é que a gente vai fazer? A ideia, tá, de pegar uma porcentagem qual você quer acreditar, eu quero uma confiança aqui, tá? Por isso que no primeiro se chama intervalo de confiança. Eu quero uma confiança de 90%, eu quero uma confiança de 98%, eu quero uma confiança de 95%. Para cá, a gente vai fazer os chamados teste de hipótese. Ou seja, você imagina que algo seja, me dá uma hipótese, tá? Em cima de um quantitativo. E aí a gente vai pegar, em cima dessa hipótese, eu quero uma aceitação de tantos por cento. Tá? A gente vai verificar se os dados que a gente está imaginando naquela hipótese, se eles podem ser considerados válidos, tendo em vista que ele entraria no intervalo que seria de confiança. Tá certo? Então vamos lá para a apostila para fazer o chamado teste de hipótese. Então aí está. Então, para que a gente tenha um contexto inicial, suponha que uma certa distribuição dependa de um parâmetro. Tá? O parâmetro que eu estou colocando aí vai se chamar θ. Só que a gente não conhece qual é ele. Tá? Aí depende do parâmetro, mas não se conhece. Ou que por alguma razão, tá? Para acreditar que esse parâmetro variou. Seja pelo tempo, ou então pela introdução de novas técnicas de produção, por exemplo. Você imagina que o parâmetro de controle seja um valor lá. Mas com o tempo, aquele parâmetro mudou. Tá certo? Ele mudou por algum motivo. E aí é um ponto. Então, quando a gente tenta analisar esse valor, se ele estaria, tá, sendo considerável, ou seja, se a hipótese que eu estou fazendo daquele valor é aceitável ou não, tá, a gente está trabalhando com o quê? Com o seguinte: a inferência estatística fornece um processo de análise denominado teste de hipótese, que permite se decidir por um valor de parâmetro, tá, ou por uma modificação com um grau de risco conhecido. Ou seja, você conhece o risco ou a variância, tá, que a gente teria ao analisar um certo parâmetro. Então a gente vai ter duas formas de analisar, prestem atenção. A primeira é esse H0 aqui, que é a hipótese nula, ou seja, uma hipótese que aquilo ali não há de acontecer, ou a hipótese da existência, ou seja, é a hipótese que eu coloco que aquilo ali vai acontecer. E uma segunda hipótese que eu coloco é uma alternativa. Eu posso considerar o seguinte: não tem como chover pedra.
Tá? Eu estou botando que não há possibilidade. A hipótese ali é nula. Tá? Mas eu posso colocar uma hipótese alternativa. Mas possa ser que chova dado nessas condições. Então, uma hipótese alternativa. Tá? Então, as hipóteses que a gente está fazendo, ó, a nula ou da existência seria o H0, tá? E a alternativa, perdoe pessoal, seria esse H1. Beleza? Vamos lá então. Então, testamos hipóteses para tomarmos uma decisão entre duas alternativas. Claro, tudo que você vai fazer, você testa duas alternativas. Tá? Vai ser bom ou vai ser ruim? Eu gosto ou não gosto? Eu devo ou não devo? Tá? Então você tem isso. Beleza? Então, por essa razão, o teste de hipótese é um processo de decisão estatística. Claro, quando você vai tomar uma decisão, você vai escolher aquilo que tem a maior chance de acontecer. Ou você escolhe, tá, pelo menor erro. Então você toma um dado estatístico. Ó, eu tenho 90% de chance de não apanhar se eu não fizer bagunça do meu pai e minha mãe. Mas os 10% eu vou apanhar porque meu irmão ou minha irmã zoou e aí eu vou pra peia junto. Tá certo? Então você tem isso. Então você tem uma hipótese do que da certeza, ou seja, não há chance de eu apanhar se eu não bagunçar. Essa seria a sua hipótese. Aqui você vai testar se é nula ou se ela existe. E a alternativa seria que você não vai apanhar, tá? Mas seu irmão e sua irmã bagunçou, então o negócio pode dar ruim. Então, um exemplo. Ó. Os chips da marca A têm vida média, que você marca uma vida média. O nível de inteligência da população da universidade, você está fixando aí, ó. Tá? Você tem um marco inicial. O equipamento A produz peças com variabilidade menor que a do equipamento B. Ó. Tá? Você pegou o equipamento A e viu que essas peças têm uma variação menor do que a do equipamento B. Ou seja, ó, a variância, tá, de A é menor do que a variância de B. O aço produzido pelo processo A é mais duro do que o aço produzido pelo processo B. Ou seja, a média de dureza de A é maior do que a média de dureza em B. Então, estou fazendo essas hipóteses. Então, como é o ponto aqui? Ó? Os testes são o seguinte. Ó. Podemos, pois, apresentar as hipóteses genéricas que englobam a maioria dos casos. Por exemplo, para teste bilateral, você considera que vai acontecer ou não, nulo, ou na hipótese contrária, tá? A alternativa significa que ela não vai acontecer. É diferente da do primeiro caso. Unilateral à direita significa que você continua a imaginar uma hipótese, só que ó, na outra condição você diz que pode ser maior. Ó, eu vou estar dentro desse intervalo, mas possa ser que ele seja um pouquinho maior. Aí a outra hipótese é o quê? Você está afirmando que o seu resultado vai estar dentro do intervalo, mas, aí a hipótese alternativa, possa ser que ele seja maior. Tá aqui, ó. No outro caso, que é o teste unilateral à esquerda, que é o que você considera. Ó, isso aqui vai acontecer, mas possa ser que ele seja um pouquinho menor, tá vendo? Ó? Então você deu a hipótese que você vai ter um resultado, mas possa ser, no segundo caso, que seja um pouco menor. Tá? Ou então, para testes aplicados a valores de parâmetros obtidos após a decisão de tomada, tá? Ou a tomada de decisão, em um dos 3 testes anteriores. Que é o seguinte, ó, você diz, ó, esse valor vai estar aqui dentro. Ou, que é na alternativa, esse valor vai ser esse aqui. Então, tá vendo? Ó? Você está afirmando no primeiro que a sua alternativa, que a sua hipótese, seu valor é esse. Ou, no segundo caso, o seu valor seria esse outro aqui, ó. Então, como é que são os testes? O primeiro eu afirmo, meu resultado é isso. É sempre esse θ igual a θ0. O segundo caso, que você vai variando. Ó. Não, mas pode ser que seja maior do que o que eu estou considerando. Possa ser que seja menor do que eu estou considerando. Ou possa ser que seja outro resultado. Entendeu? Esses são os testes. Então, a ideia é a mesma. Só precisa a gente entender como é a composição que vai ser feita na questão. Quando a gente começar a fazer os exemplos, vocês vão perceber que é mais fácil. Tá?
Então, o procedimento padrão para a realização de um teste de hipótese é o que se segue. Define-se as hipóteses do teste. Ou acontece ou não. Ou é nula, tá? E alternativa. Segundo ponto, fixa-se um nível de significância. Ou seja, você vai dizer, rapaz, para que isso aconteça, eu quero com uma certeza de 90%, de 80%, de 75%, de 98%. A significância, tá? É exatamente esse valor. Para ficar melhor, a significância a gente vai considerar valores pequenos. Ó. A significância significa, então, que seria um erro, abre aspas, né? Ou uma estimativa pequena de, sei lá, 5%, 3%, tá certo? É isso. Levanta-se uma amostra de tamanho n e calcula-se uma estimativa, que é esse θ0 do parâmetro θ. Eu vou estimar, tá bom? Um valor inicial de todos esses meus valores de θ. Usa-se para cada tipo de teste uma variável cuja distribuição amostral, ficou amostrai, do estimador do parâmetro seja mais concentrada em torno do verdadeiro valor do parâmetro. Vocês vão entender isso aí posteriormente. Significa que o valor que eu vou escolher, que ele seja o mais próximo do que seria o verdadeiro. Tá? Calcula-se com o valor do parâmetro θ0, o valor H0, tá? Que é o valor crítico, valor observado na amostra ou valor calculado. Esse VCalc é o valor calculado. Tá bom? Esse θ0. Fixa-se duas regiões. Uma de não rejeição, tá? De H0, ou seja, do que você está considerando. A gente vai dar nomenclatura, tá bom? Para esse caso, RNR, tá? Não rejeição, que vai ser região de não rejeição, tá? RNR é rejeição, é região de não rejeição. Significa que é aquele valor onde os resultados são aceitos. Ou uma segunda hipótese, que é de rejeição de H0. Ou crítica, que a gente vai chamar RC, região crítica, que seria onde você vai desconsiderar aquele teu valor de H0. Tá? Para o cálculo a nível de risco dado. Se o valor observado do V, esse V que a gente vai calcular, tá? Pertence à região de não rejeição, a decisão é a de não rejeitar H0. Significa que, quando você calcular esse valor de V, se ele estiver dentro daquele parâmetro aceitado, quer dizer que você vai aceitar o valor que você está considerando. Claro que é lógico. Se eu vou calcular as hipóteses e vejo que o meu resultado está dentro do aceitável, claro que eu não vou rejeitar ele. Tá? Se agora esse valor calculado pertence à região crítica, você rejeita aquele resultado inicial, aquele valor de H0. Então você tem, ó, devemos observar aqui, para quando se fixa o alfa aí, tá? Eu vou ajeitar aqui, ó, não é A, é alfa. Determinamos para os testes bilaterais, por exemplo, ó, valor crítico tabelado, V de alfa está aqui, ó. A probabilidade que o teu valor crítico, tá? O teu valor calculado, esteja entre esses valores V de alfa, é 1 menos θ. Tá bom? Tá aqui, θ não, perdoe. Alfa. E para que ele esteja fora do valor calculado, vai ser o alfa. Ou seja, a probabilidade de 1 menos θ, 1 menos alfa, vai ser a região de não rejeição. Para valores exatamente igual a esse valor de alfa, vai ser a região crítica. Por fazer exemplos que aí fica mais fácil da gente entender. Tá bom, pessoal? Vai ficar muito mais fácil de se entender. Então vamos lá. Teste bilateral. De uma população normal, com variância 36, toma-se uma amostra casual de tamanho 16, obtendo-se o seguinte, ó, a média é 43. Tá bom? Essa média aqui é 43. Ao nível de 10%, ó, veja aí, ó, o alfa que a gente está trabalhando é 10%. Eu quero testar a hipótese de que ou minha média é 45, ou, que é a alternativa, ou ela é diferente de 45. Tá bom? Então você já tem isso.
você tem, ó, o tamanho da população que você pegou e o tamanho e a quantidade que você pegou para analisar. Eu tenho, tá? Cada uma delas. Beleza. Vamos lá, então. As hipóteses já estão definidas, ó, o H0 e H1. O nível de significância, tá, é de alfa igual a 10%. Tá bom? Ou seja, o nível de problema que eu posso ter seria de 10%. A amostra que você fez a análise, tá bom? É de 16 peças. De 16. A estimativa de média já foi calculada. Isso é, ó, a média da população, o x barra ali, dá 43. O que é que está faltando ainda? Tá? A gente precisa calcular, a gente sabe que tem que, para calcular os valores de amostra, eu tenho que calcular o valor de Z, aquele Z θ, que no caso aqui vai ser ocupado por V alfa. Então eu preciso do desvio padrão em cima da amostra. Como é que a gente calcula esse desvio padrão? Só para lembrar. Tá? Como o Z no normal vai de 0 em 1, então você tem, ó, variância, que está na conta 36. A média de indivíduos, 43. Tá? O número total de amostras analisadas foi 16. E a hipótese de consideração que você está fazendo, ó, esse valor de μ aqui, é 45. Então vamos lá. Quando você pega, então, o desvio padrão em cima da média de x barra, você tem, ó, a variância, tá? Fica dentro da raiz quadrada. Variância dividido por n. Raiz quadrada da variância te dá o desvio padrão. Então, ficaria só o θ. Dividido por raiz quadrada de n. Raiz quadrada de 36 é 6. Tá bom? E aí você pega a raiz quadrada de n, que dá 4. 6 dividido por 4 dá 1,5. Eu vou consertar aqui, porque está só o 16. Eu vou botar a raiz quadrada, tá bom? Vou botar no geral aqui. Tá? Vou consertar isso aqui. Me perdoe. Escrever correndo nunca dá certo. E já vai fazer uns 10 dias que eu digitei isso aqui. Aí é que eu não ia lembrar mesmo do erro. O erro eu só vou vendo durante a aula aqui, tá bom, pessoal? Depois eu conserto. Quando eu mandar a apostila para vocês, eu já mando corrigida. Beleza. Então aqui, ó. É raiz quadrada de θ ao quadrado dividido por n. Fica então, ó, 36 dividido por 16 na raiz quadrada, tá? Vai dar 6 sobre 4, que a divisão dá 1,5. Quem é o valor calculado aqui? Dizer, ó, é média da população, menos a média que você está considerando, ó, a média aqui, ó, que é o μ, é 45, dividido pelo desvio padrão da média. Temos então, ó, 43 menos 45, dividido por 1,5. Tá? Vai dar 2 dividido por 1,5, que dá menos 1,33. Tá? Como o teste é bilateral, e o alfa que você está considerando é 10, tá? Qual é esse alfa, que aí está, nos dá a porcentagem da região crítica. Tá? Então, qual seria a proporção da região de não rejeição? Seria o quê? Ó, é 1 menos alfa, dá 1 menos 0,1, que dá de 0,9. Então, é de 90%. E esse zθ aí? Seria o valor de z em 10%. Olha lá na tabela, tá bom? Se você olhar em 10%, na tabela 2, você vai achar que o z em 10%, ele vale 1,64. Tá bom? Você tem isso. E a região de rejeição, ó, tá aqui, é de 10%. Então, olha o desenho da região aí. Então, a região de não rejeição é de 90%, e está aqui entre menos 1,64 e 1,64. E a região crítica, que é de 10%, como ele é proporção, e a gente divide ele de forma igualitária, você tem 5% para valores maiores do que 1,64 e 5% para valor menor do que menos 1,64. Beleza? Então vamos analisar o que a gente tem das hipóteses e ver onde é que aquele μ se enquadra. O z calculado é menos 1,33. Tá? Menos 1,33, que é o z calculado. Ele está onde? Ó? Eu vou ampliar aqui para vocês perceberem.
O Z que você calculou, ele é menos 1,33, que está à direita de menos 1,64. Se ele está à direita, significa que ele é um valor maior. Se ele é um valor maior do que 1,64 e menor, perdoe, se ele é maior do que menos 1,64 e menor do que o valor positivo, ele está aqui dentro da região de não rejeição. Tá? Esse Z calculado que a gente fez aqui, ó, tá? Que foi menos 1,33, eu vou analisar onde ele está. Eu sei que a região de não rejeição tem 90%. É aqui, ó. E a região crítica tem 10%. Tá aqui, assim para lá, assim para cá. Como o valor de Z calculado é menos 1,33, ele está aqui dentro, ó, da região de não rejeição. Como Z calculado é menos 1,33, temos que o valor que você considerou está na região de não rejeição. Significa, portanto, que você vai considerar esse valor. Você aceita este. Tá? Logo, a decisão de não rejeitar a hipótese de média de 45, tá? Com 10% de risco de não rejeitarmos uma hipótese falsa. Tá? Tem 10% de estar equivocado, mas 90% de chance de estar legal. Tá bom? Você pode calcular um intervalo de confiança aí? Posso. A ideia do intervalo de confiança, então, seria... ó, quando você pegar o valor de x, ó, ele é maior do que μ de H0 menos E de alfa vezes o desvio em cima desse padrão. Tá bom? Como é que você calcula? O μ0 você já tem, 45. Tá? O Z alfa é 1,64 e o desvio padrão aí é 1,5. Então, qual é o intervalo? A região de não rejeição. São os teus valores que ficariam entre 42,54 e 47,46. Os teus valores que estiverem dentro desse intervalo de confiança estão dentro da região de não rejeição, ou seja, são valores que você vai considerar. Valores que estiverem fora, tá bom? Disso aí, você vai o quê? Desconsiderar. Beleza, para que isso, professor? A gente já não viu o valor de Z? Viu? Mas olha aqui, ó. Quem era a média da população? 43. A média que eu imaginei foi 45, mas a média calculada foi 43. Sendo assim, o que é que a gente vai perceber, pessoal? 43 é maior do que 42,54. Vocês concordam comigo? Então, se ele é maior, significa que esse valor está dentro da região que você considera como aceitável. Portanto, não se rejeita o valor de H como sendo quem? 45. Tá bom? Então, veja, a conta é fácil. Segue o mesmo padrão da anterior. Você só vai testar se os valores que você calcula caem dentro do teu intervalo ou não. Só isso. Vamos ver aqui, ó, teste unilateral, tá? Ou monocaudal, tá? À esquerda. À esquerda significa que você vai pegar, numa hipótese alternativa, valores menores. Qual é o problema aqui, ó? Uma fábrica anuncia que o índice de nicotina dos cigarros da marca X apresenta-se abaixo de 26 mg por cigarro. Então, o laboratório realiza 10 análises do índice obtido. Quais foram os resultados? 26, 24, 23, 22, 28, 25, 27, 26, 28 e 24. Tá? Sabe-se que o índice de nicotina dos cigarros da marca X se distribuiu normalmente com variância de 5,36 mg ao quadrado. Tá? Variância, lembre, tem um cálculo de variância quando você está calculando. Pega a média, tá? Calcula-se a média desses valores de nicotina. Depois faz-se o quê? 1 dividido pelo número de amostras, tá bom? Vezes quem? O valor quadrado somado de cada valor desse menos a média, você acha esse valor 5,36.
Quem quiser lembrar disso, volta lá no segundo estágio, que tem essa forma de você calcular a variância. Tá? Você então tem essa distribuição de variância, 5,36. Pode-se aceitar a afirmação da fabricante ao nível de significância de 5%, ou seja, ela estima-se que há um erro aí de 5%. Tá bom? Isso é aceitável? Vamos ver. Então, nos testes você tem o seguinte, ó. O que é que a fábrica afirma dela? Tá? Que ela está abaixo de 26. Então, você considera que a significância inicial é 26, perdão, significância não, o valor inicial é 26 ou menor do que isso. Tá? Porque diz que é abaixo. Então, na hipótese é 26, a média, ou a hipótese alternativa seria um resultado menor. Então, daqui, ó, a média é 26, já que é um modo de construção. Você tem a variância de 5,36, você tem a significância, que é de 5%, e tem o valor de Z em 5%. Olha lá na tabela, tá bom? Como ele é à direita, depois daqui a pouco eu vou mostrar o gráfico. Bom, como ele é à direita, você vai olhar em que tabela? Tá? Vai olhar em que tabela? Olha a tabela 3. Tá bom? Na verdade é a tabela 1. Tá bom? Dá uma olhadinha, que você tem um valor maior do que isso, menor do que isso aqui. Vamos lá. Se eu analisei 10 cigarros, qual é a média? Tá analisada. Quando eu fiz os testes lá, qual era a média de nicotina encontrada nesses 10 cigarros? Quando eu calculei a média aqui, deu de 25,3. Tá? O X barra que você quer calcular é 25,3. Vamos agora determinar quem é o intervalo de confiança. Perdão, intervalo de confiança não. Quem é o teste de hipótese. Tá? E dentro do teste de hipótese, determinar quem é a região de não rejeição e quem é a região crítica. Tá? Determina-se aí também quem é o desvio padrão sobre a média e o Z que a gente calcula. Ó, é o Z calculado. Tá? O Z calculado é o valor da amostragem dentro do intervalo. Tá bom? Quando você faz isso, então, você tem o seguinte. É a média, que é 25,3, menos a média padrão, que é 26 miligramas que ela disse. Tá bom? Dividido pelo desvio padrão. Então, 25,3 menos 26 dá 0,7. Tá? 0,7 dividido por 0,73. Como 26 é maior que 25, dá negativo. Dá menos 0,959. Então, vejam. O meu valor de 5%, lá naquela tabela de reduzida, tá? Deu menos 1,64. Lá na tabela de reduzida. E o meu Z que eu calculei aqui, ó, deu menos 9,59. Ou seja, é um valor maior do que menos 1,64. Como é um valor maior, o que é que você tem? Que esse valor está dentro da região de não rejeição. A região de não rejeição tem quantos por cento? 1 menos 0,05. Dá 95%. A de região crítica, 5%. Tá? Como eu tenho aqui, ó, como é que eu determino quem é a porcentagem da de não rejeição? Como o valor é maior do que o negativo, está aqui, ó. Então é menos. Para a região crítica, ele é menor ou igual. Então você tem aqui, ó, a média, tá? O Mi menos Z de 5% vezes signo de X barra, você deu 24,8. Tá? A região de não rejeição, tá bom? No intervalo sobre Z, deu menos 1,64 e menos, ó, de menos infinito até menos 1,64. Quando você converte isso, tá, para o valor padrão de X, você pega, ó, a região de não rejeição de X
vai ter que ser maior do que quem? 24,8. E a região crítica, ou seja, que estaria emitindo, é de 24,8. Sendo assim, ó, como a média, ó, tá vendo? Ó, a média lá não foi 25,3, é maior do que 24,8. Portanto, a 25,3, como a gente já viu, está dentro da região de não rejeição. Então veja, não é difícil fazer as contas, pessoal. É só um padrão para ser seguido. Tá? Eu vou pegar aqui, escrever esse último aqui, tá? Fazer o exemplo. O fabricante de lajota de cerâmica introduz um novo material em sua fabricação e acredita que aumentará a resistência média, tá bom? Ele vai aumentar a resistência em 206 kg. A resistência média é de 206 kg. Então, quando ele colocar o novo material, ele vai aumentar isso aí. A resistência das lajotas tem distribuição normal, tá bom? Olha aí, ó, distribuição normal, com desvio padrão de 12 kg. Você tem 12 kg daquele valor de sigma. Retira-se uma amostra com 30 lajotas. O número de amostras que você pegou é de 30 lajotas. Vão anotando aí, tá? Enquanto eu falo, para vocês poderem descrever e ver se acertaram o modo de descrição. Obtendo, ó, um novo valor de J, tá bom? De 210 kg. Ao nível de significância, ou a nível de 10%, pode o fabricante aceitar a resistência média de sua lajota tem aumentado? Tá? A nível de significância tem isso? Vamos ver então, ó. Primeiro eu vou descrever todas as hipóteses que aí estão. Tá bom? Ó, primeiro, a média que ele tem, que é a média de significado, é de 206 kg. Tá? Ele diz que aumentou. Perdoe o sinal, que o sinal aqui está equivocado, mas ele diz que aumentou. Então, esse aqui é maior. Tá? Então, vamos lá, construindo na tabela. Então, tá lá. Ele bota primeiro que a hipótese que ele está considerando é que seja uma média de 206 kg. Tá? Não tem para onde correr. 206 kg, ele está dizendo lá. Mas ele diz que quando ele colocar um novo material, essa resistência ele vai aumentar. Então, vai aumentar. Então, eu tenho duas hipóteses. A primeira é a média que eu tenho. A segunda é que ele está dizendo que vai aumentar. O que é que ele acrescenta aí também? Primeiro, ele diz que o número de amostras que ele pegou para análise é de 30. Tá bom? Ele diz isso. Segundo, ele diz que o desvio padrão são de 12 kg. Tá? O que é que ele diz também? Ele diz que a média, por assim dizer, aquela médiazinha, ó, que ele obteve na nova análise, que ele chamou de J, são de 210 kg. A nova média de peso que tá são de 210 kg. E ele afirma também que a significância aí, tá, é de 10%. 10% que a gente pode transcrever como sendo 0,1. Então, o que é que eu preciso ter em mente para resolver o meu problema? Primeiro, tem que calcular quem é o Z na porcentagem de alfa, que aqui está. Quem é ele? Tá? Para ficar melhor, se alguém quiser, faz o desenho. Tá bom? A gente vai fazer aqui, depois eu olho o desenho feito. Segundo ponto, ó, que eu vou calcular. Tá? Quem é meu sigma da média? Tá? Quem é ele? Eu vou colocar nas contas também. Tá? Terceiro ponto. Quem é o Z calculado? E como é essa fórmula? Lembrando que essa fórmula nada mais é do que a média menos o valor de μ que você está considerando, dividido pelo desvio padrão aqui.
Tá bom? E por fim, tá? Eu sei que na hora que eu for calcular o meu valor, ele tem que estar aqui, ó. Como eu vou pegar um valor maior, tá bom? Vou escrever aqui melhor. Pegar um valor maior, eu vou pegar então qual é a probabilidade de que o valor de x que eu esteja considerando, tá bom? Seja maior que isso aqui. E que, tá bom? A proporção seja de quanto? Perdoe, deixa eu ajeitar aqui, porque eu me equivoquei aqui, tá? O x que vai ter que ser feito aqui é aquele valor de z calculado, que quando você fizer as contas aqui, vai ter que ser, ó, como é a direita, vai ser o z calculado, perdoe, vai, vamos me antecipando em algumas coisas aqui, tá? Vai ser o valor de μ0, tá? Mais o z de alfa que você calculou, vezes o desvio padrão aqui. E eu quero que isso aqui tenha uma significância de quanto? 1 menos o valor de alfa, que seria de 90%. Esse valor aqui equivale à região de não rejeição. Já que eu quero, ó, a minha hipótese não é maior, então os valores têm que ser maior que isso aqui. Tá bom? Então, como seria o gráfico? Se isso ajudar você a se orientar, pessoal. Ó, se você fosse fazer um gráfico rapidinho, ele faz a curva, sobe, desce. Não precisa estar bonitão, precisa estar entendido. Então você tem, ó, uma região de 90%, tá? De aceitação e 10% não. Como é a direita, pessoal? Ó, como eu estou fazendo o cálculo à direita, deixa eu apagar aqui desse outro lado. Não sei por que eu estou fazendo aqui. Eu estou com a cabeça na esquerda, mas é maior. Tá aqui, ó. Então, essa região aqui, ó, menorzinha aqui, é a região crítica. 10%. E aqui, ó, equivale a 90%. Essa região aqui dentro é a região de não rejeição. E 10% é a região crítica. Tá bom? Você tem isso aí. Beleza. Vamos lá então fazendo cada etapa dessa. Tu olha lá na tabela. Quem é o valor de Z em 10%. Tá? Isso aqui vai dar o seguinte. Conferido na tabela. 1,28. Tá? Quem é o valor desse sigma x aqui? A gente sabe, essa raiz quadrada. Raiz quadrada de sigma ao quadrado sobre n. Tá? Aqui a gente pode reescrever de que forma? Sigma ao quadrado é só esse. Raiz quadrada de n. E aí quem é sigma? Está lá no início das contas. Ó, são 12 quilos. E o número de amostras que ele pegou é de quem? De 30. Raiz de 30. Tu faz tuas contas aqui, isso é conta de calculadora, tá? 2,19. Tá? Você tem isso aí. Z-cal, dá para fazer? Dá para fazer também, ó. Qual o valor de Z calculado? Esse Z calculado é a mesma coisa daquele V. Tá? Eu estou deixando o padrão aqui para não mudar muita letra, para vocês não ficarem confusos. Então você tem, ó, média aqui, menos a média que ele disse que tem, dividido pelo valor de sigma aqui, ó. Sendo assim, qual é a nova média? 210. Qual é o valor de μ? 206. E o valor de sigma aqui? 2,19. Quando você acha isso daqui, você acha um valor aproximado de 1,83. Tá bom?
Então preste atenção. Deixa eu botar aqui vermelho. O valor de Z, ó, em 10% é de 1,28. Então esse valor aqui, ó, que está no intervalo, é de 1,28. E o valor de Z que você calculou, ó, tá? O valor de Z que você calculou é de quanto? 1,83. 1,83 é um valor maior, tá aqui, ó. 1,83. Se ele é maior, está à direita de 1,28. Se está à direita, está dentro de onde? Região crítica. Então, esse valor calculado, ele vai estar dentro de onde? Da região crítica. Como é que a gente vê isso? Vamos lá para a apostila. Ó, do jeito que eu disse a vocês, que monta, a construção está aí. Tá certo? A direita, ó, quando bota a direita e a esquerda. Como é a direita, ó, valor maior, tá? A esquerda, valor menor. Tá vendo? Tá aqui, ó. Valor menor, valor maior. Tá bom? Ó, para ele estar dentro da região aceitável, tem que ser menor. Para estar dentro da região crítica, tem que ser maior. E aí, quando você faz as contas, por exemplo, ó. Então, você pegou a conta aqui, o valor deu 208,8. Tá? 208,8, tá? O valor de x que você teria de considerar teria de ser menor de 208,8. Ou, para ele não ser aceitável, teria de ser maior. Qual foi o valor de média que ele disse? 210 quilogramas. E aí não é aceitável, porque esse valor aí é superior ao que é dado aonde? Na amostragem, que se considera um valor aceitável. Tá aqui, ó. 210 é maior do que 208,8. Ou seja, ele está dentro da região crítica. Região crítica é uma região de falso. Tá? 10% de chance de dar problema aí. Então, não é uma hipótese que você pode aceitar. Tá? Que seria o quê? De 210 quilogramas. Tá bom? Sai de 206 para 210. Não é. Tá? A hipótese aceitável seria ele subir de 206, um pouquinho mais, 207 até 208,8 kg. Aí é aceitável. Mas para 210, não. Está muito fora do padrão. Beleza? Volta para mim. Então é isso, pessoal. Com esse contexto aí, a gente finaliza, tá, todo o conceito de probabilidade estatística. Quer que eu peça a vocês treinem? Vocês veem que não é difícil. E o teste de hipótese não é difícil também. A fórmula já pronta. Vocês só vão ter que procurar lá na tabela o valor. Eu tenho um valor de Z naquela proporção, tá? É isso aqui. Quem é o valor de Z em cima daquele cálculo? Tá? Média, que é da hipótese, média considerada, dividido pelo desvio padrão. Aí você faz a conta. Ou seja, não há dificuldade nisso aí. O que vocês precisam é de treino. Tá? Peguem a apostila, coloquem, dá uma buscadora aí, tá? do navegador de vocês. Busquem questões. O que não falta é questão disso aí. Tá certo? Façam. Mande as dúvidas para mim. Professor, estou com dúvida aqui. Não deu exato, deu problema, deu diferente. Tá bom? Eu fiz essa conta aqui dessa apostila e deu diferente. Então me perguntem. Tá bom? Não acumulem. São duas questões, dois níveis de questão bem fáceis para que vocês possam resolver. Tá bom? Sendo assim, literalmente, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!